Misericórdias renovadas, oi cis, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos no quadro Lava e Fala, eu estou aqui na minha pia, vou lavar os pratos enquanto a gente conversa. O papo de hoje é também mais sensível, mas eu creio que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque eu sempre vejo muita culpa em relação aos pecados sexuais, né? E claro, é importante que a gente entenda a seriedade do nosso pecado, mas eu digo culpa no sentido de parecer que esse tipo de pecado, Deus não é muito de perdoar não, sabe? E claro, a Bíblia parece trazer os pecados dessa ordem com uma seriedade a mais. A Evelyn está dizendo que existe pecadinho e pecadão. Não no sentido de que alguns são mais, como é que diz? Uns podem ser perdoados e outros não. Ou que alguns não ferem tanto a glória de Deus como outros. Mas no sentido de que a gente vê que Deus trata de forma diferente certos tipos de pecados, né? Como, por exemplo, quando a gente vê ali em Provérbios, não vou lembrar agora qual o capítulo e versículo, mas que vai dizer que existem, se eu não me engano, são 6 coisas que Deus odeia. E uma sétima que ele abomina. Ou seja, parece ter uma graduação em relação aos pecados. Claro que o pensamento de, pecado, pecadinho, às vezes faz com que a gente minimize alguns pecados, e não é isso que eu quero falar aqui, mas de que, sim, existem pecados que existem consequências mais severas. E, enfim, eu percebo, e até na teologia, né, existe um pouco essa discussão em relação a isso, mas a gente vê claramente que existem pecados que são tratados de uma forma diferente. E, de novo, não significa que sejam imperdoáveis ou que firam mais o Senhor, firam mais sua glória do que outros. Todos os pecados, independente da forma, independente das consequências, eles são transgressões à lei do Senhor, né? E ferem sua santidade do mesmo modo. Mas, enfim, dito isso, eu quero conversar com vocês em relação à virgindade. Na verdade, a perda da virgindade. Então, o objetivo aqui é que, caso você se sinta assim, você entenda que, apesar de você ter pecado contra o Senhor, existe graça. Existe graça, independente se é pecado de fornicação ou pecado de mentira. Independente se é pecado de adultério ou pecado de fofoca. Há perdão e há graça. E todos esses pecados, sim, são uma afronta ao Senhor, mas em Cristo Jesus nós somos libertos da escravidão ao pecado. No sangue de Jesus nós somos limpas da culpa desses pecados. Então, sim, a gente se arrepende, a gente entende que nós pecamos contra o Senhor e que isso é grave, que isso é sério, mas não é o fim do mundo, porque em Cristo nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Então, é um motivo da gente se alegrar no Senhor, porque há perdão nele. Eu já conversei com várias meninas em relação a isso, e como eu falei, existe esse peso, né? Parece que Deus não perdoa esse tipo de pecado, parece que as pessoas não conseguem entender o perdão de Deus, não conseguem aceitar o perdão de Deus. E, como eu falei, esses pecados, né, os pecados na área sexual, eles trazem consequências muitas vezes drásticas. E uma das consequências desse tipo de pecado é que quando você não é casada e você tem uma vida sexual ativa ou teve uma vida sexual ativa, as lutas nessa área, as lutas para manter a pureza sexual são mais difíceis, são mais lutadoras, são mais... Perdi a palavra, mas assim, nesse sentido de que são mais difíceis, porque uma coisa era ter as tentações nessa área sem você conhecer. Outra é ao conhecer.
Então, é muito mais difícil dizer não, é muito mais difícil manter-se pura. Mas não é impossível, porque não depende da nossa força, não depende do nosso braço. Mas é difícil, é muito difícil. Então, por isso, por existirem essas consequências, acaba sendo muito sofrido. E muitas vezes a gente acha que precisa lutar sozinho, sabe? E eu acho bem interessante o Paul Washer falando em relação aos pecados nessa área, ele citando ali quando Paulo fala que em relação às paixões da carne, é pra gente correr, é pra gente fugir das paixões da carne, das paixões da mocidade. Quando se refere a outros pecados, lá em Efésios 6, vai dizer, olha, você lute, você se revista, né, com a armadura do Espírito, tal. Mas no que diz respeito aos pecados da área sexual, a ideia é correr. Por quê? Porque é difícil. Então, a gente precisa ter esse choque da realidade, sabe? É necessário que a gente entenda que é um pecado diferente, que é um pecado difícil de se lutar, principalmente quando já se conhece. E é difícil ter alguém que não tenha lutas nessa área, independente da forma que seja. Seja conhecendo ou não, seja solteiro ou casado, todos nós, de alguma forma, em algum nível, nós temos essas lutas. Nós lutamos nessa área, né? E quando a gente fala em relação às solteiras, existe muita vergonha e existe muita dificuldade de confessar o pecado e de buscar ajuda. Nós precisamos de ajuda para a luta contra os nossos pecados. Primeiramente do Senhor, como eu já falei, nós não conseguimos sozinhos, mas também é importante que a gente confesse o nosso pecado para algum irmão, alguma irmã, né? Alguma irmã que a gente possa conversar, talvez uma irmã que seja casada, que a gente veja que a gente pode confiar, que a gente veja que pode nos ajudar, que pode nos aconselhar e ajudar nesse sentido. Então é importante que a gente confesse o nosso pecado, que a gente entenda, de novo, primeiro entenda a gravidade desse pecado, mas entenda que há graça, que há perdão, que há restauração em Cristo Jesus. Não está tudo perdido. Estaria se Cristo não tivesse morrido por nós. Estaria se Cristo não tivesse vindo como nosso Deus, como nosso remidor, como nosso Salvador. Aí sim, estaria tudo perdido porque seríamos todos condenados. Mas em Cristo há esperança, há restauração. E eu acho muito interessante que se hoje esses assuntos já são tratados com um certo receio dentro das igrejas, no tempo de Jesus era ainda mais difícil, porque as mulheres, especialmente as mulheres, né, que não eram casadas, mulheres que eram prostitutas, ou mulheres que viviam com um homem que não era seu marido, elas eram vistas como impuras e que no sentido de que não se poderia nem chegar perto, não se poderia falar com elas, não se poderia comer com elas. E então eu imagino assim a cena que nem os leprosos, né, dessas mulheres chegando assim e as pessoas saindo porque não queriam ser contaminadas. Então imagina como era difícil para essas pessoas, para essas mulheres. Mas a gente vê Jesus em diversos momentos que ele não se assustava com o tipo de vida daquelas mulheres, que ele não fugia e não achava que seria contaminado ou algo assim, né? Ele, pelo contrário, ele cuidou, ele foi misericordioso, ele perdoou. Eu acho bem interessante, assim, dois casos em particular. A mulher, a samaritana, que eu acho muito legal que o texto bíblico diz que Jesus tinha que passar por Samaria. Era um caminho, era assim, ele estava aqui e vinha para cá.
ele faz isso para chegar aqui porque Samaria era aqui. Supõe-se sim. Ou seja, ele precisou fazer um percurso maior. E a Bíblia é clara em dizer que Jesus precisava passar por Samaria. E quando a gente vê o que acontece lá, né? Acredito que vocês conheçam o texto. A gente vê Jesus tendo um encontro com a mulher samaritana. E ali ela é despida, no sentido de que a vida dela estava aos olhos de Jesus, né? Jesus conhecia a vida dela, Jesus conhecia o que ela estava fazendo, que ela já tinha tido 5 maridos e a gente não sabe as consequências não, as circunstâncias dos outros maridos, se tinham morrido, se tinham divorciado, enfim, não sabemos, mas o fato é que ela tinha tido 5 maridos e ela estava com algum agora que não era marido dela. Ou seja, ela estava fornicando, ela estava pecando. Mas Jesus não se afasta dela. Jesus conhecia a sua vida pregressa e a sua vida atual. E a gente não vê ele correr. E além de tudo, ela era do povo inimigo do povo judeu, né? Ainda tinha isso. Mas mesmo assim, o Senhor age com misericórdia para com aquela mulher. Uma outra situação é quando Jesus estava ali, foi chamado por Simão, e ele estava ali e chegou uma mulher, que a Bíblia diz que era uma mulher pecadora, e os estudiosos apontam que provavelmente era uma mulher que era prostituta. Então, foi ali uma prostituta, todo mundo assim, nossa, ela tá entrando aqui, tá vindo aqui falar com ele. E aí alguns dos que estavam ali pensam, nem lembro se pensam ou dizem alto, se ele fosse o mesmo profeta, ele saberia o tipo de vida que essa mulher tem. E ele sabia, nós sabemos que ele sabia que ele é Deus. E mesmo assim, ele deixou que ela lavasse os seus pés, ela derramou ali o seu perfume caro, derramou aos seus pés, derramou suas lágrimas ali, mostrando um coração grato, um coração arrependido. E o Senhor, em momento nenhum, a impede de fazer aquilo. Pelo contrário, Ele a perdoa, Ele a restaura ali, né? Há uma mudança de vida ali naquele momento. Da mesma forma, quando trazem aos pés de Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério, e Jesus pergunta, né, quem ali que nunca tinha pecado que atirasse a primeira pedra. Também creio que vocês conheçam essa história. E quando os acusadores dela saem, Jesus diz, olha, vai e não peques mais, seus pecados estão perdoados. Então, nós vemos um Jesus misericordioso, um Jesus que perdoa até mesmo as impuras, né? Como colocando na época que ele estava, mulheres que eram marginalizadas, mulheres que eram colocadas, né, do lado, assim, eram tidas como intocáveis, mulheres que tinham perdido toda a sua dignidade diante daquelas pessoas, diante das pessoas em geral, mas Jesus está ali e restaura a sua dignidade, restaura a sua vida, ele lhe dá perdão e lhe dá perspectiva de uma nova vida. E isso é muito bonito de ver, isso nos traz esperança, isso nos lembra que ainda hoje existe restauração. Então, a nossa culpa foi paga por Cristo Jesus na cruz, sabe? Ele continua nos estendendo a mão, continua dizendo, olha, vai, não peques mais, vai, olha, os teus pecados foram perdoados, você está limpo. Ele continua nos ajudando a viver uma vida diferente, independente do tipo de pecado. Então, olha, eu não sou mais virgem, eu sou solteira, eu pequei, ou talvez, olha, eu namoro, mas eu tenho relações com meu namorado e eu sei que isso não tá certo. Busque o perdão do Senhor. Se arrependa do seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor Jesus Cristo.
e Ele perdoa dos pecados e diz: vai e não peques mais. Lute contra isso. Busque ajuda. Se você e seu namorado estão pecando, você e seu noivo estão pecando, nossa, mas falta uma semana para o casamento. Não importa, vocês estão pecando. Confessem esse pecado, se arrependam desse pecado diante do Senhor e busquem ajuda de algum líder da igreja. Confessem o pecado e estejam atentos e estejam prontos para receber o conselho que eles vão dar. Talvez esse conselho seja que vocês lutem, que vocês, ali avaliando a situação de vocês, que vocês possam realmente continuar juntos e ter esse acompanhamento e ter essa ajuda. Ou talvez o conselho seja para que vocês terminem esse namoro que não tem glorificado a Deus, que tem feito vocês pecarem. Então é importante que haja essa busca de alguém que seja maduro na fé, de alguém que entenda o contexto de vocês e que possa ajudá-los em relação a isso. Ou ainda, se você é solteira, mas você teve relação com seu ex-namorado, ou com alguém que você se relacionou, que nem foi seu namorado, isso aconteceu, foi só uma vez ou mais vezes, não importa. Se arrependa do seu pecado e busque a Cristo, busque o Senhor. Há perdão, há restauração. Existem consequências, claro, todo pecado tem suas consequências, mas com o Senhor no barco, né, tudo fica mais fácil. Ele diz que o seu fardo é leve. Nós podemos e devemos abandonar essa necessidade, essa inclinação a querer carregar tudo sozinho, porque nós temos o Senhor. E Ele é bom, Ele é misericordioso, creia nisso. Ele é misericordioso para te perdoar, para te purificar, para te fazer uma nova criatura, para te limpar de todo o teu passado. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa e os nossos pecados são esquecidos, são jogados no lago do esquecimento. O Senhor não é como nós, que na primeira oportunidade lança o pecado da outra pessoa em rosto, que fica passando na cara, mas o Senhor não faz isso. O Senhor limpa. O Senhor traz uma nova vida, traz uma nova perspectiva de vida. Você pode crer nisso e crer com todo o seu coração. Você não fique que você não fique com vergonha de se chegar a Deus, que você sinta vergonha sim pelo seu pecado, mas que você reconheça a grandeza do ato que Cristo fez na cruz do Calvário, que o seu pecado, a sua virgindade perdida, pode ser coberta pelo sangue de Cristo. Não existe pecado grande demais que não possa ser coberto pelo sangue de Cristo ali na cruz. Ele nos limpa, Ele nos torna mais alvos que a branca lã. Essa é uma promessa maravilhosa e nós precisamos abraçá-la, independente do pecado, independente da situação. Há uma nova vida em Cristo Jesus. Nós já recebemos isso, nós somos filhas de Deus e nós já temos a posição de filhas, a identidade de filhas, a posição de limpas, de perdoadas, de saradas, de remidas. Mas a nossa vida, enquanto nós vivemos aqui na Terra, ela é de lutas mesmo. Nós lutamos contra o pecado, contra a nossa natureza caída, que só será totalmente retirada, removida, no dia que Cristo vier buscar sua igreja. Enquanto isso, nós lutamos com isso. Nós lutamos com essa natureza. Nós lutamos com as nossas tendências pecaminosas. Mas gente, minhas irmãs, como nós vivermos uma vida pura e santa, mesmo após uma virgindade perdida. Não é a virgindade que nos faz ser puras e santas diante do Senhor, mas é Jesus Cristo
que nos remiu, que pagou pelos nossos pecados na cruz. Não são as nossas atitudes que nos fazem ser bem vistas diante de Deus, mas é a justiça de Cristo que é colocada sobre nós quando nós cremos nele, quando nós o temos como nosso Senhor Salvador. Então, que você creia nisso, de verdade, sabe? Que você se aproprie das promessas que nós recebemos ao crermos em Cristo Jesus. E independente do que você fez, independente do tipo de pecado, de quantas vezes você pecou, do que você fez, do que deixou de fazer, há perdão, há graça, há redenção. Amém? Então você pode confiar nisso. Você pode lembrar de Jesus Cristo ali, cuidando daquelas mulheres, enquanto todos desprezavam, enquanto todos queriam sair de perto, queriam que elas nem existissem mais, né? Alguns queriam apedrejá-las, matá-las, mas Jesus estava ali, pronto a perdoar, pronto a lhe dar uma nova perspectiva de vida e a dizer: olha, filha, seus pecados estão perdoados. Olha a misericórdia do Senhor. E é pelo poder do Espírito Santo que nós podemos atender o chamado de Jesus de dizer: vai, e não peques mais. Viva uma vida diferente agora. Fuja de toda situação que lhe faz voltar para essa vida pregressa, que lhe faz fazer essas coisas que não agradam a Deus. Evelyn, mas eu já tentei, eu já pedi várias vezes, eu já confessei a Deus o meu perdão, já confessei a Deus o meu pecado várias vezes, mas eu sempre caio. Talvez você precise mudar o caminho por onde você está andando. Quem são as amizades que você tem? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Sabe? Nós precisamos olhar ao redor, olhar as circunstâncias. A gente falou no outro live fala sobre a questão da nossa mente, sobre o pecado começar na nossa mente, e muitas vezes são os olhos aquilo que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos ouvindo, que vai alimentando ali a nossa mente, e muitas vezes não fica só na mente, né? Então, o que é que você tem ouvido? De novo, se você não assistiu o vídeo, eu peço que você procure o Live Fala falando sobre isso. O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? Que tem despertado os desejos que não devem ser despertados agora. Talvez seja a hora de abandonar isso. De jogar, de perder essa perna fora. De perder essa mão. Joga, corta fora, porque é melhor entrar sem a perna, sem o braço. Entrar no reino dos céus, né? Então, corta tudo aquilo. Talvez exista uma amizade. Talvez o pessoal que você anda na faculdade. Talvez os lugares que você anda, que você aceita convites para ir. E lá você conhece rapazes. Lá a carne fala mais alto. E aí acontecem coisas que não deveriam acontecer. Então, precisa fugir, como eu falei, né, sobre o comentário do Paul Washer. A gente precisa fugir, não é dizer, olha, não, hoje eu vou lá naquele lugar que eu sempre peco, eu sempre saio ficando com os rapazes que estão lá, eu sempre acabo caindo no que eu não deveria cair, mas hoje eu vou mostrar para Deus como eu sou forte. Hoje eu vou mostrar para Deus como eu sou fiel a Ele. Você não vai. Você não vai, pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Isso é tentar a Deus. Isso não é mostrar para Ele a sua fidelidade. Mostrar para Ele a sua fidelidade é você se posicionar como a cristã que você é e dizer, olha, aquele lugar é um lugar que tem muitas tentações. E eu não vou lá, não vou mais frequentar ali. Porque eu sei que se eu for, a probabilidade de eu cair em pecado, de eu pecar contra o meu Deus é muito grande. Então eu não vou lá. Então é isso, meninas. Eu sei que não é um assunto
muito gostoso de se ouvir, no sentido de estar diante do pecado, diante dessa realidade do pecado, porque isso nos entristece, claro, e é para entristecer mesmo, mas é muito gostoso de ouvir a parte que nós somos perdoadas por Cristo e de que há a possibilidade, por causa do poder do Espírito Santo, por causa de Cristo que habita em nós, de nós vivermos de forma diferente, de nós abandonarmos essa vida errante, essa vida vazia, essa vida buscando desejos que não glorificam a Deus, buscando sensações, buscando prazeres que vão contra aquilo que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te fortaleça, que você possa confessar esse pecado. Nossa, eu tô caindo, nunca pare. Busque uma irmã para te acompanhar, para você prestar contas, para orar com você, para orar por você. Não desista. Siga firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nele nós encontramos poder para lutar contra as tentações, para viver uma vida santa, apesar de tudo que já passou, porque novas coisas foram feitas, nós recebemos nova vida em Cristo Jesus, e quando se fala em nova, é nova vida, entenda isso, é nova vida. Não fique remoendo o que você fez no passado, lembre, você recebeu nova vida em Cristo. Se o próprio Deus te perdoou e esqueceu, apagou o seu passado, por que você fica lembrando? Por que você fica caindo nas ciladas do inimigo? Porque ele é o tentador. Ele aqui é o acusador que fica dizendo, olhe, mas você fez isso no passado. E você pode rebater esses pensamentos que vêm na mente e dizer, eu fiz, eu pequei, eu agi de acordo com a minha própria carne, mas agora eu sou filha de Deus. Mas agora eu fui perdoada, eu fui remida por Cristo Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E agora eu vivo de forma diferente, eu sou capacitada a viver de uma forma diferente. E não há nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridas irmãs. Espero muito que tenha sido bênção para a vida de vocês, que vocês entendam e se apropriem dessas palavras e que agora mesmo você possa orar, que você possa levar isso ao Senhor. Inclusive, acho que a gente poderia orar juntas, né? Vamos orar? Um lava e fala, finalizando com a oração, mas vamos lá. O Senhor é bom, meninas, o Senhor é fiel, o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso. Creia nisso e abrace esse perdão, abrace essa restauração que só pode vir de um lugar, que é de Jesus Cristo. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos, nós te adoramos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. E nesse momento, à luz dessa conversa que nós tivemos, nós entendemos que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor é um Deus bom, e nós ficamos com o nosso coração radiante, com o nosso coração tomado de uma alegria que não tem como explicar. Nós nos deparamos com a beleza do teu perdão, com a beleza do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Pai, eu te apresento cada moça que nesse momento está assistindo esse vídeo e eu oro, Pai, para que elas realmente tenham sido tocadas, para que elas realmente tenham entendido a profundidade do teu amor, a extensão do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia. Que elas possam entender, Deus, que não existe pecado grande demais que o sangue de Cristo não possa perdoar, que não possa apagar, que não possa cobrir.
Que o Senhor traga, Deus, essa certeza ao coração de cada uma delas. Eu não sei, Pai, o que elas fizeram ou o que elas têm feito, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor as chama pelo nome, o Senhor as escolheu, o Senhor as remiu, Deus. O Senhor conhece, Pai, cada dificuldade da vida das tuas filhas, cada dificuldade que elas têm passado na área sexual, cada tentação, cada ambiente que elas andam, que elas vão. O Senhor conhece, Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada uma delas. Que o Senhor possa abrir os seus olhos para ver os ambientes que não são lícitos, que não convêm, na verdade. Que não fazem com que elas sejam mais santas, com que elas sejam mais elevadas ao Senhor. Que elas possam ter sabedoria de escolher as pessoas que elas vão caminhar junto e as pessoas que elas não deveriam caminhar juntas. Não que elas serão inimigas dessas pessoas, mas que não são pessoas para que elas possam caminhar, dividir a vida, partilhar os seus sonhos, partilhar as suas tentações, as suas dificuldades. Que elas possam se cercar, Deus, de irmãs queridas, que possam ajudá-las nas lutas, que possam ajudá-las a caminhar em direção ao Senhor. Que elas tenham amizades que as edifiquem e que elas edifiquem também essas outras amigas, essas outras irmãs. Pai, que cada moça que esteja partilhando dessa oração, que esteja orando junto comigo, que elas possam ser restauradas, Deus. Ouve, Deus, o pedido de perdão, que o Senhor as perdoe, que o Senhor tire toda a culpa, todo o peso, porque todo o peso pelos nossos pecados foi colocado em Cristo Jesus na cruz e o escrito de dívida foi cancelado. Não há mais preço a ser pago. Foi pago ali na cruz, através do corpo do seu Filho, sendo perfurado, sendo rasgado. É por causa de Cristo, Deus, que hoje nós temos uma nova vida, uma nova perspectiva, que nós podemos nos alegrar na certeza de que o Senhor nos perdoa, que nós temos uma vida com o Senhor, que nós podemos viver uma vida diferente, que nós podemos abandonar tudo aquilo que nós fizemos ou que fazemos. Nos perdoa, Deus, nos ajuda a viver uma vida santa, uma vida íntegra diante do Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu perdão, pelo teu amor para comigo, para com cada moça que está orando junto comigo. No nome de Jesus Cristo, eu te apresento cada uma delas. Que o Senhor possa trazer essa certeza aos seus corações e que elas tenham recebido esse ânimo renovado, que elas possam mudar de vida, que elas possam ouvir esse chamado que Cristo nos faz de não pecar mais, de viver uma vida diferente, à luz do perdão que recebemos do Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o nosso Lave Fala foi gigante, mas espero que, de fato, vocês entendam isso, que vocês abandonem todo o peso do pecado e vivam uma vida diferente, vivam uma vida de consagração ao Senhor, entendendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Amém? Queridas, contem comigo, contem com as minhas orações. Se vocês quiserem conversar comigo lá no Instagram, estou à disposição. Mas não deixem de buscar a ajuda de alguém da igreja de vocês ou de alguma amiga que seja cristã, que seja fiel ao Senhor, que possa te ajudar nessa luta. Tá bom? Promete? Que Deus abençoe, que Deus as ajude nessa luta. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.